aproveitar mesmo o tempo e eu queria nos dar o texto que nós vamos ler, o livro de Eclesiastes. No seu capítulo 12 e o verso 13. Então, antes de nós fazermos a leitura, eu queria começar a pedir para nós que eu não tenho a Bíblia em Kikongo aqui. Mas nos dias que vier, vamos ter a Bíblia em Kikongo em nossas mãos. Amém. Amém. Então vou fazer a leitura em português. Assim diz a Bíblia. Agora que já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Amém. 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 Então, esse livro de Eclesiastes é o livro que foi escrito pelo sábio rei Salomão. E o meu tema de hoje, eu queria falar sobre o temor a Deus. Nós devemos temer a Deus. Então, antes de eu começar a entrar na profundidade desse tema, eu queria vos contar a história deste homem Salomão. Salomão foi um homem como qualquer um outro. Você és um homem ou uma mulher. Você comes e bebe. Você dormes e acordas. Você sentes dor e ficas às vezes doente. Então tudo isso é que acontece no ser humano. Então isso não escapava também do Salomão. Então Salomão foi uma pessoa igual como você. Aleluia. Amém. Então a Bíblia diz que ele nasceu numa família. O seu pai era o rei David. E a sua mãe era a Batseba. E a Bíblia diz que quando David ficou velho, então o reinado tinha que passar para o seu filho Salomão. Então Salomão começou a reinar no lugar do seu pai. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: Salomão viveu uma vida que todo mundo está procurando viver hoje. Ele comeu todo tipo de comida que você pode imaginar. Salomão bebeu todo tipo de bebida que você sonha beber hoje. E uma das coisas muito grandes que ele fez, Salomão, ele procurou ter paz com todo mundo daquela época. Aleluia. Amém.
Então, de formas que Salomão nunca teve problema com outros países vizinhos. E isso fez com que o seu comércio cresceu bastante. Porque quando um país está em paz, porque quando um lugar as pessoas vivem em paz, então as coisas andam melhor. Então Salomão viveu toda a sua vida em paz. Salomão teve muitas mulheres. Salomão teve muitas concubinas. Salomão construiu grandes edifícios. Ele construiu o templo do Senhor. Então a vida de Salomão foi uma maravilha. Ele conseguiu uma sabedoria muito extraordinária. De formas que pessoas vinham de grande distância para vir ouvir a sabedoria de Salomão. E essa sabedoria lhe deu muita riqueza. E a Bíblia diz, ele ficou muito rico. A sua riqueza ficou muito grande, que até hoje ninguém consegue chegar naquela riqueza. Então eu quero dizer para ti, aquilo que você procura fazer hoje na vida, aquilo que você quer alcançar hoje na vida, Salomão já experimentou. Salomão já viveu aquilo. Quando você fica a lutar com a tua vida, quando você quer vestir roupas caras, Salomão já vestiu. Quando você procura ir nos hotéis bonitos, quando você quer ter carros de muito valor, Salomão já experimentou tudo isso. Então ele viveu uma vida plena. Ele teve muita alegria na sua vida. E a Bíblia diz, porque ele casou muitas mulheres. E casou mulheres de outras terras. E aquelas mulheres lhe levaram a cair no pecado. Aleluia. Amém. E a Bíblia diz, a vida de Salomão, quando ainda ele não tinha caído, ele estava a escrever livros. Por exemplo, temos uma parte do livro de Salmos, e alguns salmos que estão lá é de Salomão. Por exemplo, se você ver o livro de Salomão, o livro de Provérbios, também são provérbios de Salomão. Depois Salomão, como viveu aquela vida de amor com muitas mulheres, ele escreveu o livro de Cânticos.
Mas a Bíblia diz, depois dele ficar já velho, cansado, depois dele começar a ver que a vida dele já estava indo ao fim, então Salomão veio escrever o seu último livro, o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, irmão, é um livro muito profundo. É um livro muito espiritual. Mas é um livro também que é muito bom para os filósofos. É um livro que nós deveríamos usar mesmo nas universidades. Porque o livro de Eclesiastes, ele toca em todas as áreas da vida. Vê como é que o livro começa. O Salomão começa por dizer: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Quer dizer, alguém que diz isso é alguém que já viveu a vida, já experimentou as coisas da vida. E depois no momento ele para e ele diz: é vaidade. Muita gente hoje estão a viver a vaidade. As pessoas pensam por ter muito dinheiro são melhor que os outros, por ter uma boa saúde, luzingu, afinal ele só fala que come. Aleluia. Quer dizer, as pessoas quando têm a boa saúde, quer dizer, pensam que são melhor que os outros. Alguém que tem casas e tem muitos bens, quer dizer, pensa que ele é melhor que os outros. Mas Salomão diz assim: tudo isso é vaidade. Então muita gente vive vaidade. Aleluia. Amen. Por isso eu quero falar para ti. Salomão viveu essa vida. Ele comeu tudo que você pensa comer. Ele vestiu roupas de todo tipo. Ele teve dinheiro de todo tipo. Ele teve mulheres de toda cor. Salomão experimentou o que você ainda nem conseguiste experimentar. Mas no fim, ele assentou, já com o cabelo branco, já cansado, e ele disse assim: vaidade. Vaidade. Vaidade, irmão. Depois ele começa a explicar a vaidade. Quer dizer, ele inicia o livro a dar uma introdução que tudo que fizemos é vaidade. Mas depois ele começa a explicar como é que essa vaidade acontece. Ele fala sobre o tempo, que a gente esquece que cada coisa tem o seu tempo. E as pessoas pensam, quando ele tem milhões na conta do banco,
Quer dizer que aquele dinheiro parece nunca vai sair dali. Ou então essa pessoa vai sempre ficar com aquela mesma idade com dinheiro. Mas Salomão vem nos lembrar que tudo tem o seu tempo. Tem tempo de nascer e tem tempo para morrer. Você pode não querer, mas quando o tempo de morrer chegar, tu tens que partir. Aleluia. Amen. Você é jovem forte, mas quando o tempo de envelhecer chegar, você tem que envelhecer. Não tem como. Por isso eu trouxe esse tema para hoje. O temor a Deus. Eu quero convidar a ti para você observar a sua vida. O que você tem feito? Como é que você está a andar? Vamos temer a Deus. Salomão, ele começou a explicar o livro de Eclesiastes. Quando ele chega no fim do livro de Eclesiastes, ele fala a conclusão de tudo. É nós temermos a Deus. Não importa quem você é. Não importa o dinheiro que você tem. Não importa o estudo que você fizer. Você pode ser feiticeiro ou mágico. Você pode ser ministro ou você pode ser diretor. Pode ser presidente ou pode ser governador. Mas tudo que você fizer é vaidade. E o tempo vai fazer passar tudo. Mas Salomão está a te dizer hoje, eu venho falar para ti, vamos temer a Deus. É a melhor coisa a fazer. O temer a Deus aqui não está falando de ter medo, não é esse temor. Mas está se dizer para nós abrirmos o nosso coração, confessar os nossos pecados e aceitar Jesus nos nossos corações e Ele tornar teu Senhor e teu Salvador. Amen. Aleluia. Amen. Nós devemos aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. A Bíblia diz que existe apenas um único caminho. Não tem dois caminhos para ir para Deus. Não tem três caminhos. Não existe quatro caminhos. Mas apenas um único caminho. Jesus Cristo. Aleluia. Amen. Nos ensinaram antes que nós podemos adorar ou seguir Buda, ou seguir aquele papá, aquele avô. Mas essas pessoas também morrem.
Mas a única pessoa que não pode morrer, que vive para sempre, Jesus Cristo. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Amém. Amém. Quer dizer, nós devemos seguir o caminho que é Jesus. A verdade que é Jesus Cristo. E a vida que é Jesus Cristo. No livro de Lucas, vamos ver um exemplo muito bom. Livro de Lucas, capítulo 16. Lucas 16, 19 até 30. Jesus está a dar uma parábola de um rico e um pobre chamado Lázaro. Então Jesus aqui está querendo nos mostrar a ideia de certas pessoas que vivem dependendo da sua riqueza. E depois Jesus mostra uma outra pessoa que vive de uma outra forma. Então nós vamos ver que a primeira pessoa, que é o rico, ele depende, ele vive conforme a sua riqueza. Quer dizer, para esta pessoa, o dinheiro é o mais importante. Os carros são os mais importantes. A roupa cara que viste é mais importante. As suas empresas é mais importante. Os seus diplomas é o mais importante. As suas capacidades é o mais importante. Essa pessoa bate no peito: eu tenho tudo, eu posso tudo, eu sou melhor que os outros. Mas a outra pessoa é pobre, não tem nada quase. Até para comer tem que pedir. Mas a vida dele não depende da comida, não depende no vestuário, mas depende de Deus. A Bíblia diz: a morte, quando vem, não vê quem é rico, não vê quem é pobre. Por isso Salomão diz que tudo tem o seu tempo. E um dia a morte bateu a porta do pobre, do Lázaro. Lázaro morreu. E a Bíblia diz: Lázaro foi levado pelos anjos até onde estava Abraão a descansar. E lá onde estava Abraão é um lugar de paz, um paraíso. Então todos os crentes, pessoas que amam a Deus, quando morrem, andam ir lá nesse lugar. Jesus disse ao gatuno na cruz: nessa noite
você vai estar lá no paraíso. Então, esse homem Lázaro, pobre, quando morre, foi levado lá. Mas a morte, afinal, não só vem nos pobres, e a morte veio também na casa do rico. O rico morreu. Os anjos vieram lhe pegar e lhe levaram aonde? Não no paraíso. Não no lugar do Abraão. Mas lhe levaram no lugar de tormento. Lá onde já tem muito fogo. Aleluia. Amém. Quando esse senhor vivia, ele tinha vaidade. Ele pensava que o dinheiro dele poderia fazer tudo para sua vida. Ele pensava que as casas que ele tinha, os carros que ele tinha, as mulheres que ele tinha, a fama que ele tinha, o diploma que ele tinha, as roupas caras que ele tinha, tudo que ele tinha, ele pensava que era capaz para salvar sua vida. Por isso Salomão disse: tudo é vaidade. Muita gente hoje ainda vive esse tipo de coisa. Pensa que o seu dinheiro pode lhe salvar. A sua riqueza pode lhe salvar. Porque eu sou militar, eu sou general, eu tenho 10 militares a me proteger, eu tenho tanques de guerra a me proteger. Mas tudo isso é vaidade. A Bíblia diz: o rico, lá onde estava a sofrer, estava a chorar, estava a gritar. E ele olhou assim em cima e ele viu Lázaro. Quando estiveram na terra, o Lázaro é que fazia assim no rico. Pedia no rico um pão. Mas nesse momento, a coisa mudou. Agora o rico é que vê assim no Lázaro. E o rico está pedindo Lázaro: me dá só um bocado. Eu tenho sede. Eu estou sofrendo. Não estou aguentar aqui. E a Bíblia diz: Lázaro lá olhava assim no rico. Ele disse: olha, é difícil eu te ajudar, porque a distância entre você e eu não vai dar para nós nos encontrar. E o rico, ele pensou: deixei minha riqueza nos meus filhos. Então meus filhos não podem vir aqui. Ele pediu ao Lázaro, pediu ao papai Abraão: vai falar nos meus irmãos, vai falar na minha família, para eles não fazerem o que eu fazia, para entregarem as suas vidas a Jesus. Mas Abraão disse assim, Lázaro disse assim: nós não podemos ir ali. É proibido nós irmos ali.
Mas mesmo que nós fôssemos, eles não podiam acreditar. Porque Moisés está lá, Elias está lá, Johnny está lá, Maria está lá. Eles não querem ouvir. Quer dizer, mesmo se nós virmos lá, até nosso Deus foi, ninguém quis lhe ouvir. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Eu quero dizer uma coisa rápida. Se você um dia sonhou alguém que já morreu, você deve orar a Deus para aquele sonho não vir mais. Porque a Bíblia nos diz: os que morreram já não podem vir falar conosco. Não podem. Aleluia. Amém. Então eu quero dizer para nós, o nosso tema de hoje, temor a Deus. Vamos temer a Deus. Vamos entregar nossas vidas para Deus. O mundo está mal nesse momento. A tua riqueza não compra saúde. A tua riqueza não vai te dar sono. Você pode comprar um avião para viajar de um lugar a outro. Mas quem garante você chegar no lugar é Deus. Você pode comprar comida de todo tipo. Mas quem dá o apetite é Deus. Você pode ter medicamento de todo tipo. Mas quem cura é Deus. Saúde. Aleluia. Amen. Podes comprar uma cama muito bonita, mas o sono quem dá é Deus. Você pode ter a mulher mais bonita do mundo, mas quem traz alegria no lar é Jesus. Pode ter uma casa muito grande, mas quem dá a paz em casa é Deus. Então entrega a tua vida para Deus. Esse homem que é chamado rico, ele pensou que vivia a paz. Ele pensou que estava tudo bem com ele. Mas quando foi lá em cima, já era tarde para ele. Aleluia. Amém. Amém. Quando chegou lá em cima, já era tarde. Então esse é o momento. Você está me ouvindo? Abre teu coração. Aceita Jesus. Você já aceitou Jesus, mas você andou torto. Repara a sua vida agora. Por que o rico não chamaram o nome dele? Mas o pobre puderam chamar pobre, mas eles chamaram de Lázaro. Aleluia. Amém, amém. Porque Deus conhece os seus filhos nos seus nomes. E nosso Pai, o nosso Deus, Ele nos chama nos nossos nomes.
Por isso Lázaro lhe chamaram no seu nome, Lázaro, mas o rico, como ninguém lhe conhece, então o nome dele não está lá em cima. Quer dizer, esses que receberam Jesus, os nomes dele estão escritos e Deus lhes conhece pelos seus nomes. Por isso, quando o anjo Gabriel veio na Maria, não chamou de mulher, mas disse Maria, porque Maria era conhecida lá no céu. Maria tinha dado a sua vida para Jesus. A Bíblia diz no livro de Isaías, o Isaías está a dizer que antes de nascer, Deus já lhe conhecia e Deus já lhe chamava pelo seu nome. Deus só vai conhecer teu nome quando você tornar seu filho, quando você nascer de novo. João capítulo 1, verso 12. Todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador tornaram filhos de Deus. Então, filho de Deus, Deus conhece teu nome. Mas você que não quer receber Jesus, só quer viver na feitiçaria, você só quer viver na magia, está sempre naquelas igrejas das trevas, você só quer ficar com teu dinheiro, você não quer servir a Deus, o teu dinheiro é só para fazer outras coisas, a tua inteligência é para outras coisas, o teu conhecimento é para outras coisas, a tua casa é para outras coisas. Mas lembra-te, Salomão disse, tudo é vaidade e tudo tem o seu tempo. Quando o tempo chegar, o teu dinheiro não vai travar, a tua sabedoria não vai travar. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Para concluir, um senhor morreu. E quando ele morreu, um jovem teve um sonho e Deus lhe levou lá no céu. E ele foi ver esse senhor que morreu. E Deus começou a lhe mostrar as coisas. E quando esse jovem acordou, ele foi na família desse senhor. E ele disse tudo que Deus falou para ele. Esse senhor tinha muito dinheiro. Homem muito poderoso. Mas vê o que o Senhor disse. No dia do seu enterro, meteram o caixão ali, chamaram o doutor mais inteligente do mundo, com uma pasta de medicamento, lhe meteram à frente do caixão. Foram comprar a arma mais cara do mundo. Colocaram do outro lado. Foram buscar no banco o seu dinheiro, meteram numa caixa bem grande. E atrás
Meteram seus amigos, a mulher, os filhos, e começaram a andar todos até no cemitério. Isso quer dizer o quê? O doutor não conseguiu salvar a vida dele. A arma que ele tinha muito grande de todo mundo não conseguiu salvar a vida dele. O dinheiro que ele tinha, muito dinheiro, não conseguiu salvar a vida dele. A família, a mulher, os filhos, todos, ninguém conseguiu salvar a vida dele. A Bíblia diz, no livro de 1 João, se você ler 1 João, capítulo 5, verso 18, diz assim: quem tem um filho tem a vida. Filho Jesus Cristo. Vamos receber Jesus e vamos ter a vida. Salomão tinha tudo. Ele viveu uma vida maravilhosa. Mas quando ficou velho, ele assentou, ele pensou, disse: tudo é vaidade. Vaidade. Por isso Salomão, no fim da sua vida, no fim do livro de Eclesiastes, ele disse: vamos temer a Deus. Amém. E eu vou dizer para todo mundo: vamos temer a Deus. Aleluia. Vamos temer a Deus. Vamos abrir nossos corações e vamos receber Jesus. Coronavírus ou não, ou mesmo não, mas Deus. Coronavírus está a matar todo mundo. Está a matar pastores, está a matar ministros, está a matar milionários. Coronavírus não tem limite, está a matar todo mundo. Mas o importante é Jesus na sua vida. Lázaro morreu, foi lá no paraíso. O rico morreu, ele foi no tormento. Vamos aproveitar o tempo. As coisas podem ficar pior ainda, mas aquilo não pode te atrapalhar. O importante é receber Jesus. Amém. Aleluia. Eu vou orar para você. Vou orar para Deus poder te ajudar. Aleluia. Eu vou orar para que você possa receber Jesus. E se você já recebeu Jesus, mas você se desviou,
Eu vou orar para Deus te ajudar você a voltar. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu transmiti a tua palavra. Eu sou esse instrumento, Pai. Mas deixa que o Senhor próprio visita o meu irmão e a minha irmã. Esse irmão que está tocado agora, meu Deus. E ele está chorando no seu coração. Porque ele sente esse distante de ti. E ele agora quer voltar a ti. Então, Pai, você és o nosso Pai. Tens um amor infinito. Aceita esse irmão. Aceita essa irmã. Em nome de Jesus. Meu Pai, lembra a obra da cruz. Afinal, você fizeste aquilo para salvar todos nós. O rico que foi no tormento, porque ele não acreditava que aquilo existia. E muita gente pensa que isso não existe. Mas Deus, você existe. Ajuda meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Agora eu quero que você me acompanhe nessa oração. Quando você vai ouvir esse vídeo, tanto faz. Mas você se ajoelha onde estás. E de todo o teu coração você ora. E você segue essas palavras que eu vou falar agora. Senhor Jesus, eu venho a ti. Eu vivi a vaidade, mas hoje ouvi a sua voz e eu me arrependo. Senhor Jesus, obrigado por na cruz morrer por mim. Eu abro o meu coração. Entra no meu coração. Seja o mestre e salvador da minha vida. Faz de mim filho de Deus. Assim como a Bíblia diz no livro de João 1:12. Perdoa todos os meus pecados e faz-me a pessoa que você quer que eu seja. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. 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 Então, se você fizer essa oração, procura o pastor
E Ele vai te ajudar com as coisas. Então Deus abençoe a sua palavra. E nós estamos aqui. Pode também nos contactar. E vamos sempre poder fazer o possível que nós podemos para te ajudar. Então, Nzambi kasakumuna. Deixa que Deus te abençoe. Mulumbu kiauno. No dia de hoje. Nzambi vovele mambuzinho. E Deus falou muitas coisas. E muna kiesi kibene. E eu tenho muita alegria. Mudiambo di munuzei hatu akulu guai guanga muna Kikongo diaka. E eu sei que há muita gente só entende Kikongo. E mudiambo di mununsolele diaka eu longa muna Kikongo. Quero também aprender e pregar em Kikongo. Amém. Amém. Nzambe kasakumona. Deixa que Deus te abençoe. E munutondele Nzambe. E eu agradeço muito a Deus. Mukumbu que é isso Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoa. Deus abençoe. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus.